E vamos para mais um capítulo. Bárbara diz a Gema que se ela estar aqui é porque ela quer voltar. Gema, tremendo igual vara verde, tenta falar toda a verdade para Bárbara, mas Bárbara não deixa ela falar e diz que ela faz muita falta e que seria muito bom tê-la de volta para ajudá-la na sua recuperação e pergunta se pode contar com ela. Gema diz que, claro, senhora. Mas Bárbara aproveita e pede que ela sente e pergunta que história é essa que ela tem marido e quem é o tal fulano. Josefina conta a Daphne que trabalhou na boate por necessidade e graças a Joaquim ficou pouco tempo porque ele estava a trabalho e ficou comovido com sua história e conseguiu um emprego para ela de secretária em um escritório de um amigo. E foi aí que eles se envolveram. E foi assim que ela engravidou, mas que ele não pôde assumi-la porque estava casado, mas sempre a ajudou financeiramente. Daphne, claro, não deixa passar a oportunidade e joga na cara dela que o dinheiro ela deixou o seu maridinho gastar. Gema conta a Bárbara que morava com um homem mais velho que ia casar com ela e que ele queria levá-la para fora do país contra sua vontade. Bárbara pergunta se realmente ela tem 15 anos. Gema diz que sim, mas que só mentiu porque pensou que ela não daria o trabalho. Bárbara diz que a idade é o de menos, mas o que a chateou é a mentira. Falou a mulher que não vem. Bárbara chega a contar a Gema que tem uma meia-irmã chamada Evita, mas depois se arrepende em tocar em seu nome e pede para que ela esqueça. E diz que a única coisa que ela quer saber é se existe ainda alguma outra mentira. E Gema fica calada. Gema conta a Evita e a Ariadna que não teve coragem de falar toda a verdade para Bárbara, porque ela pensa que ela votou para ajudá-la. Evita diz que seria ela quem teria que ter coragem e falar, mas que vai fazer isso agora. Gema pede que ela não fale, porque é ela que tem que contar, mas pede um tempo até decidir se vai ficar na cidade ou não. A Ariadna aproveita e pede a Gema que a deixe publicar no jornal a sua história para ajudar outras garotas de sua idade. João está mesmo empenhado em conquistar Daphne, amigo fura-olho. Ele diz que ia passando e decidiu ir vê-la. E diz que se ela quiser, ele pode ajudá-la a conseguir trabalho. Daphne agradece e diz que não é preciso. João diz que pode contar com ele sempre, que para isso serve os amigos e que pode confiar nele mais do que em seu próprio irmão. Daphne acha estranho e diz que se supõe que ele seja o melhor amigo de Gael. João diz que eles não são melhores amigos, o bicho pilantra. E diz que ele não conta tudo a Gael, como Gael também não conta a ele. Mais um mentiroso. Gael comenta com Álvaro, Bárbara e Ariadna que ele e Álvaro que pagaram a conta do hospital. E a Supermames, passadora de pano, diz que Edu deveria estar cheio de trabalho nos Estados Unidos ou até perdeu o celular, por isso não atendeu às chamadas. A Ariadna diz que ela sempre encontra uma maneira de justificar o porquê ele não cumpre com suas responsabilidades. E Bárbara, debochando, pergunta se não era ela quem disse que ia embora da sua casa. A Ariadna, no mesmo tom, diz que ela bem que queria ir, mas vai ter que ficar um pouquinho mais. O maravilhindo do Gael chega de fininho e escuta Daphne falando ao telefone toda feliz com um homem e combinando de tomar um cafezinho em frente ao parque.
E nem precisa dizer que Gael morreu de ciúmes. Gael conta a João, logo o amigo fura-olho, que Daphne já tem um pretendente e que a ouviu marcar para tomar um cafezinho com ele. João pergunta se ele sabe quem é. Se soubesse, não estava contando porque é você, né, horas? Gael diz que não, e João ainda tem a cara de pau de dizer para Gael deixar de ter ciúmes de Daphne e deixá-la que ela refaça sua vida, que Daphne nunca disse que gostava dele e que ela ainda é sua irmã. E mesmo que o resultado do DNA diga que eles não são irmãos, isso não quer dizer que ela vai gostar dele. Bárbara encontra Gemma arrumando suas malas. Bárbara diz que não acredita que ela iria embora novamente sem avisar. Gemma diz que não queria ir, mas depois de contar o que ela tem para dizer, ela iria mandá-la embora. Bárbara pede então que ela conte de uma vez. Gemma então diz que está grávida do homem que ia se casar. Álvaro fica inconformado ao saber que a empresa em que ele trabalha foi retirada do concurso que ele estava participando e tenta descobrir o porquê. A secretária diz que não sabe quem foi a pessoa que falou com o comitê. E cai a ficha de Álvaro. Só pode ser quem? Olguinha. E ele sai como furioso atrás dela. Gael recebe a mensagem que saiu o resultado do teste de DNA. Agora é a hora da verdade. A Ariadna pede a Bárbara para que Gemma cuide de Tadeu. Bárbara diz que Gemma já lhe contou tudo e que ela já não trabalha mais em sua casa, que voltou para seu povoado. A Ariadna fica indignada e pergunta como ela pôde deixá-la ir sabendo que ela está grávida e que ainda mais é sua sobrinha, a filha de Evita, e diz que ela não tem coração. Bárbara fica boiando e pergunta o que ela está dizendo e não acredita que Gemma é sua sobrinha. Bárbara diz que não pode acreditar que ela sabia e não lhe disse nada. A Ariadna diz que Gemma é quem deveria dizer que não é nenhum crime ser filha de Evita e que ela até lhe doou o sangue. Bárbara diz que ela deve ter a intenção de cobrá-la e que as duas tinham plano de querer se meter em sua casa. A Ariadna as defende e pede para que Bárbara leia a matéria que escreveu sobre todo o sofrimento que Gemma passou. E assim, quem sabe, ela entenda por que Gemma não falou a verdade. Álvaro, furioso, pergunta a Olga por que ela gasta o seu tempo para destruir a sua vida. Olga diz que ele não é tão importante assim e não quer saber e nem falar com ele. Álvaro pergunta o que é que ela quer, que ele fale que ela o deixou sem um centavo e fechou todas as portas para ele e que quer que ele deixe sua carreira de arquiteto. Isso nunca. Olga o manda ir embora e entra no quarto e fecha a porta para não deixá-lo entrar. Álvaro tem uma surpresa ao entrar no quarto. Encontra várias coisinhas de bebê. Quem será o pai? Gael procura Daphne e diz que tem urgência em falar com ela. Daphne fica nervosa por vê-lo tão nervoso. Gael diz que o que ele vai falar pode ter consequências e, segurando em sua mão, diz que eles não são irmãos. Bárbara os encontram e fica surpresa de vê-los tão juntos. E agora, não percam o próximo capítulo.